Depois da alta de Samet, os irmãos começam a pensar em voltar à rotina. Eles acreditam que Pervin provavelmente vai parar de causar problemas por um tempo, já que agora está ocupada com outras questões. Antes de sair para o hotel, Devran pergunta se Azize precisa de alguma coisa. Ela responde que não e até se desculpa por ele ter deixado o trabalho de lado durante tantos dias por causa da situação de Samet. Nesse momento, Devran faz um convite inesperado. Ele sugere que os dois jantem juntos no hotel naquela noite. Como Azize passou dias difíceis e muito cansativos acompanhando o tratamento do irmão, ele acredita que sair um pouco de casa pode fazer bem para ela. Azize fica surpresa e, por um instante, pensa que Devran queria falar sobre algo mais sério. Mesmo assim, demonstra preocupação em deixar Samet sozinho, já que ele acabou de sair do hospital. Devran aproveita para lembrá-la de uma promessa que fizeram. Ela também precisa pensar um pouco em si mesma e não apenas nos outros. Zelihra e Fidan concordam com ele e garantem que cuidarão de Samet durante a ausência do casal. Com o apoio dos irmãos, Azize começa a considerar a ideia de sair para jantar. Porém, Pervin não perde a oportunidade de provocar. Ela comenta que todos sabem muito bem qual é o problema dela e que poderiam resolvê-lo facilmente, insinuando mais uma vez a questão dos filhos e os conflitos que existem dentro da família. Apesar da indireta, Devran não entra na discussão. Ele apenas pede que Azize se arrume para o jantar e avisa que enviará Mesut para buscá-la mais tarde. O clima termina mais leve entre Devran e Azize, enquanto a família tenta aproveitar um raro momento de tranquilidade depois de toda a tensão causada pela cirurgia de Samet. Enquanto isso, no hotel, uma confusão inesperada acontece. Uma cliente elegante se irrita quando Semo derrama chá em sua roupa. Furiosa, ela acusa o rapaz de ser irresponsável, exige falar com o gerente e faz um escândalo diante de todos. O jovem tenta explicar que o acidente não foi intencional, mas ela se recusa a ouvi-lo e continua humilhando o funcionário. A mulher exige que o rapaz seja demitido imediatamente e sai revoltada. Ao presenciar a cena, Frat intervém, se posiciona contra a injustiça. Frat afirma que o erro foi um simples acidente e que ninguém merece ser tratado daquela maneira. O gerente insiste em sua reclamação, porém ele não recua. Semo, surpreso com a atitude de Frat, tenta assumir toda a culpa, mas Frat o aconselha a não aceitar humilhações. Ele diz que pessoas como ele só chegaram tão longe porque muitos se acostumaram a baixar a cabeça diante de quem tem poder e dinheiro. Ele demite o funcionário de Devran e logo depois chama Semo para se sentar. Do outro lado, Devran se dedica aos preparativos para uma noite especial com Azize. Ele pede a Mesut que reserve uma área exclusiva para o jantar e não permita que ninguém faça reservas naquele espaço. Perfeccionista, Devran muda a posição da mesa várias vezes, querendo que tudo fique perfeito para que ele e Azize possam ficar frente a frente, olhando nos olhos um do outro durante toda a noite. Além disso, ele exige que o local seja decorado com flores, que a área seja cuidadosamente limpa e que cada detalhe esteja impecável. Os funcionários percebem que se trata de uma ocasião importante e começam a organizar tudo conforme suas instruções. Enquanto acompanham os preparativos, Yusuf aproveita para brincar com Devran, sugerindo até algumas ideias engraçadas para a decoração. Em seguida, a conversa muda para Zelihra. Yusuf revela que estava decidido a pedir a mão dela em casamento naquele mesmo dia, mas acredita que ela não aceitará sair de casa enquanto Samet ainda estiver se recuperando. Devran fica feliz ao saber da decisão do amigo e o incentiva a não adiar mais o pedido. Ele lembra que a família pode ajudar a convencer Zelihra a ter um momento para si e ouvir a proposta de Yusuf. No entanto, a atmosfera leve muda rapidamente quando um funcionário do hotel chega revoltado. Ele conta que foi demitido por Frat. Devran fica surpreso e imediatamente pergunta o que aconteceu. O empregado explica que trabalha no hotel há muitos anos e que nunca havia sido tratado daquela forma, nem por Devran nem por Vaap. Ao ouvir isso, Devran se irrita. Para ele, Frat ultrapassou todos os limites ao tomar uma decisão daquela sem autorização. Determinado a resolver a situação, ele sai em busca do rival para exigir explicações. A tensão entre Devran e Frat aumenta ainda mais dentro do hotel. Depois de defender Semo que estava sendo humilhado, Frat deixa claro que, a partir daquele momento, qualquer trabalhador que tivesse algum problema poderia procurá-lo diretamente. Semo fica sem entender a atitude, e Frat explica que se identifica com pessoas simples e trabalhadoras. Ele mostra as marcas em suas mãos e diz que veio das mesmas dificuldades que eles, por isso não permitirá que ninguém seja tratado com desprezo. Pouco depois, Devran aparece furioso e exige explicações.
Ele lembra que Frat não foi levado para o hotel para interferir nos negócios da família e muito menos para demitir funcionários. Frat então explica que o rapaz havia derramado chá em uma cliente por acidente e acabou sendo humilhado diante de todos. Por isso decidiu protegê-lo. Mas Devra não aceita a justificativa. Ele afirma que apenas ele tem autoridade para contratar ou demitir alguém no hotel e exige que Frat pare de se meter em assuntos que não lhe dizem respeito. A discussão fica cada vez mais acalorada, até que Frat atinge um ponto sensível. Ele comenta que talvez Devran esteja tão irritado porque toda Mardin está falando dele. Devran imediatamente quer saber do que se trata. No início, Frat se recusa a responder, mas a insistência continua. É então que surge a revelação. Comentários estão circulando pela tribo dizendo que há um problema no casamento de Devran e Azize. Alguns afirmam que Devran não pode ter filhos, enquanto outros dizem que a dificuldade estaria em Azize. Como o casal ainda não teve um herdeiro, os rumores se espalham cada vez mais. A notícia deixa Devran profundamente irritado. Para ele, ninguém tem o direito de falar sobre sua vida pessoal. Porém, a pressão da família e da tribo por um neto e um sucessor continua aumentando, tornando esse assunto um dos maiores conflitos de sua vida. Mais tarde Azize chega ao hotel. Firat percebe a chegada de Azize e pergunta se ela é hóspede do hotel. Ela explica que veio apenas visitar alguém. Firat diz que, sendo esposa do dono, ela deveria considerar aquele lugar como sua própria casa. Quando Azize finalmente aparece pronta para o jantar, Devran fica impressionado. Ela comenta que não está acostumada a usar aquele tipo de roupa, mas decidiu se arrumar especialmente porque aquela é a primeira vez que os dois saem sozinhos para jantar. Devran elogia sua aparência e diz que ficou esperando por ela, mas assim que a viu esqueceu todo o resto. Durante o jantar, porém, a conversa toma outro rumo. Azize explica que chegou atrasada porque o médico Batuan apareceu de surpresa na casa para examinar Samet. O médico também levou um presente para o menino, que ficou muito feliz. Devran começa a fazer perguntas sobre a visita. Ele quer saber se Azize estava sozinha com o médico e pergunta quem estava na casa naquele momento. Azize esclarece que Zelihra e a mãe dele também estavam presentes e que não havia nada de estranho na situação. Mesmo assim, Devran admite que não gostou da presença de Batuan. Ele demonstra ciúmes e deixa claro que não se sente confortável com a proximidade entre o médico e sua esposa. Azize percebe o incômodo e pergunta se ele não gosta de sentir ciúmes dela. Devran reconhece que esse sentimento não está totalmente sob seu controle, mas promete não deixar que isso estrague a noite. Para encerrar o assunto, Azize pede que ele peça o jantar. Devran aceita e os dois tentam voltar ao clima tranquilo que haviam planejado.